Nesse mês de dezembro, Ocara completará 37 anos, no dia 28 de dezembro. E nós estamos aqui para contar um pouquinho da história da nossa cidade, como tudo surgiu, quando foi originada, quem foi o patriarca, de onde surgiu a Festa das Almas. E para isso nós estamos aqui com a Auricélia, para ela desvendar todos esses mistérios. Tudo bom, Auricélia? Tudo bom, Daniele. É um prazer estar falando sobre o nosso município e desde já eu parabenizo a todos que fazem parte dessa história tão bonita, simples, acolhedora e importante. Eu venho pesquisando a história da cidade desde 1999, vamos dizer assim, né? Quando eu ingressei no curso de História e comecei a decidir o tema da minha monografia. Então, iniciei as pesquisas e decidi escrever sobre a Festa das Almas, que na época ainda não tinha esse nome. A Festa das Almas, ela remonta à década de 1920, né, quando o Pai Dodó ele mobilizou a população para construir o muro do cemitério. Antes eram os falecidos eram enterrados em vazantes, então ele decidiu mobilizar a população, fazer leilões, né, para construir o muro, que antes foi feito de cerca. Então, para proteger os corpos, né, dos falecidos, ele decidiu fazer o muro e para isso era necessário fazer esses movimentos, né, que ainda hoje é muito comum na nossa cidade, fazer os leilões para arrecadar dinheiro e construir o muro do cemitério, comprar alguns materiais necessários. Mesmo tendo a mão de obra dos familiares, dos amigos, mas alguns materiais eram necessários e para isso era preciso fazer os leilões. Então a festa ela foi ganhando corpo ao longo da história do município e à medida que morriam mais pessoas que eram enterradas no cemitério, essa festa foi ganhando proporção, chegando a ser a maior festa da cidade, né? Que é a nossa Festa das Almas. Esse nome ele surgiu, na verdade, em 2005, quando o Dr. Leonildo assumiu a gestão do município. Então, ele, juntamente com uma equipe, criaram esse nome, que inclusive foi bem polêmico. Algumas pessoas não aceitavam Festa das Almas, né? Mas a justificativa os falecidos têm almas e os vivos também. E essa relação entre vivos e mortos, né? No dia dos mortos, no dia de finados, ela traz esse sentido de celebrar a vida. Então, é um nome que pegou, né? E que depois daquele, vamos dizer, daquele choque de ter esse nome alterado, então as pessoas foram se conscientizando e passando a gostar. Então, o primeiro trabalho não foi como Festa das Almas, que foi a monografia de graduação, mas na publicação do livro, o nome já tinha, né, ganhado aceitação, visibilidade, então era o nome atual. Na publicação do livro, decidi colocar como Festa das Almas a alegria dos vivos. Então, quer dizer que a Festa das Almas, ela se originou pela necessidade de construir o cemitério. Arrecadar fundos, construir o cemitério, e aí surgiu a famosa Festa das Almas que a gente tem hoje. E tu tem outro livro aqui, né? Que é Pai Dodó, o Patriarca de Ocara. Me conta um pouquinho sobre esse outro livro. São livros que estão interligados, vamos dizer, né? Porque Pai Dodó, ele é meu trisavô. Então, foi através do trabalho dele, né? Da mobilização que ele realizou, de fazer o leilão, de construir o muro do cemitério, além de outras obras, né, do lugar que foram essenciais para a vida da população, por isso eles estão interligados. Então o Pai Dodó ele é meu trisavô e nós temos o primeiro livro que foi publicado sobre Ocara, se chama Jurema. E esse livro ele foi publicado no ano do centenário de Pai Dodó, que ele estava vivo, né? Então foi feita a festa de aniversário e ele tinha amigos que ele sempre recebia na casa dele, que na época morava no Rio de Janeiro, Francisco de Moura. Então ele teve a ideia de fazer um livro presenteando o Pai Dodó e dedicando a ele um dos capítulos do livro.
Então, Pai Dodó, o Patriarca de Ocara, eu publiquei nos 150 anos de aniversário de Pai Dodó, como uma forma, né, de conhecer mais o meu trisavô, de reconhecer e dar a ele um nascimento. Por quê? Porque nas minhas pesquisas eu nunca encontrei registro de nascimento ou falecimento dele. Então, esse livro, assim como Jurema, né? Jurema marca o nascimento de Pai Dodó com 100 anos. E esse livro foi uma homenagem minha no aniversário de 150 anos. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente vai pesquisando e registrando. Pesquisando, conversando com essas fontes que são tão importantes e que estão indo embora, porque a idade chega, né? Então, a gente tem que fazer enquanto a gente consegue. Esse é um grande desafio. Então, essas pesquisas são baseadas nas fontes orais e foi o trabalho que eu fiz, né? O trabalho que eu venho fazendo há uns 20 anos, pelo menos. Só, coisa e pouco, só 20 anos. E vem cá, há boatos que Ocara, antigamente, ela era uma fazenda. E aí que o patriarca Pai Dodó chegou e comprou juntamente com os seus 6, 7 irmãos. Essa história procede? Sim, ela encontra-se nesse livro, né? Ele comprou terras e também recebeu como herança. O nome da fazenda era Jurema, né? E aí ele comprou, as minhas fontes informaram que ele comprou as terras e doou, eram 300 braças. Ele ficou com 100 braças, doou 100 para o pai dele e 100 para o coronel João Felipe, que era irmão dele. Então ele foi morar na Vila São Marcos, que é onde eu nasci e sempre morei, né? E então ele ficou vivendo lá. A irmã dele, a Totonha, se casou com Marcos Gomes e foi morar na Vila São Marcos. Ou seja, das terras que ele tinha, ele ainda doou uma parte para uma irmã morar, né? Então a história é essa mesmo, né? É essa história de que ele comprou essa fazenda e dividiu com 3 irmãos, posteriormente cedeu uma parte do que ele ficou para essa outra irmã dele. Daí se originou a cidade de Ocara através dessa fazenda? Sim, o coronel João Felipe ficou morando no centro, né? E o Pai Dodó na Vila São Marcos. E aí tem uma questão que é muito forte, que é o casamento entre familiares, né? Esse caráter endogâmico, que a gente sempre fala que na vila 7 irmãos Marcos casaram com 7 irmãos Alves, que é a família do meu pai, que veio de Maranguape. Então essa questão do casamento com pessoas sanguíneas, vamos dizer assim, né, com os parentes próximos, é muito forte. Até mesmo a irmã do Pai Dodó era casada, o marido da irmã do Pai Dodó, no caso o cunhado, Marcos Gomes, era irmão da mulher dele. Então, assim, é muito complicado você trabalhar árvore genealógica, que é algo que eu também trabalho muito, né, na minha família e na própria escola com os alunos, para procurar as origens, porque essas famílias elas vão se misturando, né? Inclusive, nesse trabalho que foi feito, eu coloquei a representação da árvore genealógica do Pai Dodó, que para esse livro eu fiz um levantamento com mais de 1000 descendentes de Pai Dodó. Aqui tem uma ilustração, né, dos filhos de Pai Dodó e os netos, bisnetos, trinetos. Então foram nomeados, contados até onde eu consegui chegar. Tem mais, mas assim, os que eu consegui identificar são esses. Então já é muito, né? Vem cá, e o nome Ocara, eu vi que é um nome indígena e significa terra da aldeia, terraço da aldeia. Chegou a ter algum indígena na cidade? Por que esse nome de origem indígena? Sabe dizer? É o seguinte, o primeiro nome de Ocara foi Jurema, né? Como distrito, surgiu como Jurema em 38. Aí em 42 foi alterado na Câmara, que na época era Aracoiaba, né? O distrito foi alterado para Ocara. Até onde eu pesquisei, isso foi muito comum em todas as cidades do Ceará. Se você for fazer uma pesquisa dos nomes do Ceará, os nomes
mas são 184 municípios, cerca de 160 têm nomes indígenas, que isso foi decisão do poder público, né? Então, tinha índios em Ocara? Sim, eu não vou dizer quando, mas nossas terras, desde a chegada dos portugueses, eram, né, habitadas por indígenas, mas assim, como Curupira. Curupira a gente chamava panelas. E por quê? Porque tem relatos de terem encontrado panelas que eram usadas por índios. Lá no centro, no caso Ocara, Vila São Marcos, eu não tenho esses relatos, né, de ter encontrado panelas, objetos indígenas, não tenho. Mas todo o Ceará, né, e vamos ampliar para o Brasil, né, era habitado por índios. Mas eu já ouvi relatos, por exemplo, em Novo Horizonte, de que eu li um trabalho que falava que tinha algum conflito entre índios e tal. Na sede, no centro, não. Mas, né, ampliando o olhar para a nossa história, com certeza. E Ocara é isso mesmo, né? Tem um poema feito pelo Zé Mitoca, Oca, cara, Oca é casa, cara, rosto de gente. Foi Jurema no passado, é Ocara no presente. E essa designação, essa nomeação, essa explicação, eu encontrei sobre o nome de Ocara, encontrei no livro Iracema, de José de Alencar. Bacana. Então é isso, a gente conversou hoje com a Auricélia. Muito obrigada pela participação, por ter aceitado o convite e por ter disseminado, né, a história da nossa cidade, que eu acredito que é uma curiosidade de todos os ocarenses saber como foi que surgiu a Festa das Almas. E é isso, até mais, até a próxima. Obrigada. Por nada, estou sempre à disposição, né? Conheço um pouco, não vou dizer que eu conheço muito, e o meu objetivo de publicar os livros é sempre fazer o registro, porque a nossa memória ela é seletiva e também teve os problemas do Covid, né? Da Covid trouxe um problema de memória, é algo a mais. Então é sempre importante, eu sempre falo para os meus alunos, registrar em áudio, em vídeo, em textos, registrar os acontecimentos para que a gente tenha essa memória mais viva. Sim, sim. E quem quiser adquirir os livros, como é que faz? Aí tem que falar comigo mesmo. Qual seria o contato? 99295-3783.